Descubra os efeitos espirituais do sacramento da penitência. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. João, capítulo 20, versículo 22 e 23. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem, chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Voltar à comunhão com Deus depois de a ter perdido pelo pecado é um movimento que nasce da graça do Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo e também para os outros. O movimento de volta a Deus, chamado conversão e arrependimento, implica uma dor e uma aversão aos pecados cometidos e o firme propósito de não mais pecar no futuro. A conversão atinge, portanto, o passado e o futuro. Nutre-se da esperança na misericórdia divina. O sacramento da penitência é constituído de 3 atos do penitente e da absolvição dada pelo sacerdote. Os atos do penitente são o arrependimento, a confissão ou a manifestação dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a penitência e as obras de reparação. O arrependimento, também chamado contrição, deve inspirar-se em motivos que decorrem da fé. Se o arrependimento estiver embasado no amor de caridade para com Deus, é chamado perfeito. Se estiver fundado em outros motivos, será imperfeito. Aquele que quiser obter a reconciliação com Deus e com a Igreja deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não confessou e de que se lembra depois de examinar cuidadosamente sua consciência. Mesmo sem ser necessária em si a confissão das faltas veniais, a Igreja não deixa de recomendá-la vivamente. O confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos atos de satisfação ou de penitência para reparar o prejuízo causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios ao discípulo de Cristo. Somente os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver podem perdoar os pecados em nome de Cristo. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça, a reconciliação com a Igreja,
a remissão da pena eterna devida aos pecados mortais, a remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, sequelas do pecado, a paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão, a confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua sendo o único meio ordinário de reconciliação com Deus e com a Igreja. Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmos e também para as almas do purgatório a remissão das penas temporais, consequências dos pecados.